Saudações pessoal, aqui é o Ezequiel Lustosa e hoje eu vou comentar com vocês uma foto que voltou a ser popular na internet de orangotangos pescando com lanças, né, que isso seria um salto evolutivo, coisa assim. Esse vídeo eu vou não só contar um pouco sobre a foto, né, bem rapidamente, mas corrigir alguns equívocos, algumas falas erradas que eu estou ouvindo sobre essa foto, como por exemplo, que orangotangos estão evoluindo, ou estão dando um salto evolutivo, ou se eles podem se tornar humanos, ou coisa assim. Bem, então primeiramente vou falar um pouco da foto, se ela é real ou não, né, o que ela realmente está mostrando, e depois mostrar que na verdade essa foto que não é tão recente assim, ela não apresenta nada assim tão empolgante quanto parece. E depois explicar o conceito de evolução, por que estaria errado falar que os orangotangos estão evoluindo por este motivo, por essa foto. E corrigir não só a falas como, né, eles vão se tornar humanos, mas a ideia que está por detrás dessa fala. Ok? Então, primeiro ponto. Essa foto, pelo que vi, ela foi tirada em 2013, ela é real, e mostra de fato um orangotango pegando uma vara e balançando num rio, tentando provavelmente imitar os pescadores que ele viu. Mas eu não achei nada de um orangotango pescar de verdade, ok? Então ele provavelmente só estava mexendo na água, algo bastante comum, como vocês vão ver. E sem para caçar, você precisa ser, né, precisa lançar, no caso essa lança, ela tem que ser muito maior, precisa de uma boa mira, bastante força, enfim, algo que o orangotango ainda não tem toda essa destreza para fazer. Entretanto, sim, não só orangotangos, mas como chimpanzés, macacos pregos e outros macacos, outros primatas, melhor dizendo, eles conseguem sim usar ferramentas. Bom, já é conhecido há muito tempo que vários primatas conseguem usar gravetos para capturar formigas, cupins e se alimentar, assim como usar pedras para quebrar nozes, que é a base da alimentação de muitos chimpanzés e alguns primatas pequenos. Entretanto, né, recentemente está sendo descoberto ferramentas um pouco mais envolvidas, né? Por exemplo, alguns noticiaram que os orangotangos estão entrando na idade da pedra. Na verdade, que já evidências apontam, não só orangotangos, mas os chimpanzés e outros primatas já entraram na idade da pedra há muito tempo. Ou seja, eles sabem fazer algumas ferramentas básicas de pedras, como por exemplo, usar pedras pesadas como um martelo, como uma bigorna, ou coisa assim, para ou matar um animal ou principalmente quebrar nozes. Isso é uma coisa que chimpanzés já fazem, já há evidências históricas de que eles fazem isso há mais de 4.000 anos, mais 5.000 anos. Ok? Também uma coisa interessante é que descobriram que alguns macacos pregos aqui da América, eles têm o costume de pegar pedras e ficar batendo uma na outra e quebrar e formar lascas, que são visualmente iguaizinhas às lascas que os nossos ancestrais humanos faziam, né? Então muitas, talvez, pedras lascadas que foram atribuídas a seres humanos, na verdade podem ter sido fabricados por macacos pregos, né? É incrível isso. É claro que há formas de você deduzir se é feito por humanos ou não, mas como antes não se sabia que alguns primatas faziam isso, hoje então não havia tanto talvez esse estudo, precisa ver essa revisão. Isso aconteceu recentemente, então um trabalho da FAPESP que eu vou aqui colocar para vocês lerem com mais cuidado como é interessante isso, né? Em relação à lança, já os chimpanzés, eles já fazem de fato o que a gente pode chamar de uma lança. Eles pegam varetas, eles mordem, formam uma ponta, e aí eles utilizam isso para caçar primatas um pouco menores, isso realmente espetando o outro. Bem, além disso, além dos primatas usarem armas, né, saberem usar ferramentas, outros animais já sabem fazer isso, como corvos, como vocês podem ver aqui,
E também polvos, não criam ferramentas, mas se você colocar um pote ali, você colocar algumas coisas e induzir, ele consegue aprender. Então, assim, essa imagem, talvez em 2013 até fosse alguma coisa, mas hoje isso meio que, né, é uma coisa que para quem conhece um pouco de zoologia, que está atualizado, sabe já faz muito tempo. Só que isso não é evolução propriamente dita, né? Como eu acabei de falar, já tem evidências claras que os vários primatas, principalmente da África e da América, faziam ferramentas de pedra há mais de 5 mil anos. E há autores que falam que isso já era feito mais de 100 mil, 300 mil anos. Então, não é um salto evolutivo, não é uma coisa assim, é uma coisa que já existe e, na verdade, não, nem entra na categoria de evolução. E aí que vem a primeira discussão mais técnica, que é onde eu quero entrar. Primeiramente, o que é evolução? Evolução são mudanças em características que são herdáveis e que se tornam marcantes em uma população. Então, nenhuma mudança que não seja herdável biologicamente, seja geneticamente ou epigeneticamente, eu vou fazer um vídeo falando de epigenética, não pode ser considerada evolução. O que na verdade ocorre com primatas e outros animais, inclusive conosco, é o mimetismo, que é um termo que, inclusive, criado pelo Richard Dawkins, ou Dawkins, que agora virou meme, o termo, né, foi pego pela internet, parece que virou outra coisa, mas não está muito longe. Meme é justamente isso, de você conseguir copiar modelos, ideias, né, comportamentos. É tradição. Então, é por isso que não vemos esse comportamento em todos os primatas, por exemplo, porque em muitas populações de primatas não conseguem passar essa tradição em tradição, talvez porque não tenha muita necessidade, falta pedras, né? Então, nem todos os primatas apresentam essas características. E até nós também, assim, se nós não praticarmos o que nós sabemos, se a gente não tivesse a escrita também, né, vale lembrar disso, a gente tem essa parte, nós esquecemos tudo que a gente sabe, hoje a gente não consegue fazer coisas básicas. Okay? Isso há evidências, por exemplo, lá na Austrália, que os primeiros humanos que chegaram ali, eles sabiam usar gancho, usar lanças, flechas, assim por diante. Entretanto, quando os ingleses chegaram na Inglaterra, eles encontraram os australoides sem saber nada, só sendo caçadores-coletores. Mas eles viam nas paredes desenhos antigos sobre lanças, ganchos, e tipo, não entendiam o que aconteceu. E foi que, muito provavelmente, o povoado que chegou ali se isolou, não precisou mais fazer lanças e ganchos, acabou ficando sem trocar informação, então foi esquecendo, foi perdendo a tradição e parou de produzir ferramentas mais complexas. Então hoje nem todos os primatas fazem armas muito complexas, lanças ou coisas assim, porque não tem essa tradição, ok? Então, mas ainda assim, isso é uma questão de tradição, de aprendizado, não é evolução biológica. Bom, mas esses achados, essas descobertas, elas levantam novamente as discussões sobre a proximidade ou não dos nossos primos primatas, especialmente a nossa inteligência. Porque antigamente tinha a teoria de que os nossos primos não produziam ferramentas tão complexas porque as suas mãos eram menos desenvolvidas que a nossa. Que as mãos eles estariam mais adaptadas a caminhar uma postura quadrúpede. Mas há estudos recentes que negam isso, que falam que a mão deles é completamente adaptada a fazer ferramentas simples e que na verdade a limitação deles não fazerem, sei lá, um arco e flecha é na verdade a questão do cérebro. Entretanto, né, como eu já falei, houve uma interrupção na tradição deles, né, no mimetismo. Então é possível sim que se, é claro, eles não fossem extintos como estão sendo, com o tempo, só com o tamanho do cérebro atual que eles têm, eles conseguissem produzir armas um pouquinho mais complexas.
Entretanto, o que as evidências apontam é que não é nada assim espetacular. Eles não vão sair por aí criando uma metralhadora. Pode ficar sossegado, o planeta dos macacos não vai acontecer, pelo menos não naturalmente. Então, tem essa discussão. Vou deixar aqui alguns trabalhos discutindo isso. Mas aí entramos em outro ponto, né? Se isso na evolução, mas se ocorrer uma evolução, né? Se ocorrer forças que produzam modificações em características herdáveis, os orangotangos ou chimpanzés podem se tornar humanos, né? Bem, aí que nós já temos que trabalhar outros conceitos que são ainda mais complexos e polêmicos, né? Primeiramente, o conceito desde Darwin da evolução é a ancestralidade comum. A teoria de que todos os seres vivos descendem de um único ancestral. Isso não quer dizer que existiu só um ser vivo e ele deu origem a todos, tipo um Adão, mas no caso em relação à humanidade, claro. Mas sim que surgiu vários seres vivos unicelulares, mas uma única linhagem que teve sucesso. Bem, entretanto, então, se todos têm o mesmo ancestral, então a gente vai ter ancestrais comuns para cada punhado de seres vivos que são mais relacionados. Então, é igual, por exemplo, a sua árvore genealógica. Você tem um ancestral comum com todos os seus parentes, mas esse ancestral está mais distante ou está mais perto, mais recente, dependendo de quão próximo é o seu parente. Enquanto, por exemplo, seu irmão, seu ancestral comum a ele é seu pai e sua mãe, né, que está vivo com você, que não é o que é da geração anterior. Já com o seu primo, né, você tem os seus avós, com o seu primo de segundo grau, e assim vai, você vai indo mais para trás. Então, vou mostrar aqui uma árvore da evolução dos primatas, né? E aqui já a gente pode até resolver essa questão do termo, né? Popularmente, as pessoas chamam de, que está aqui na imagem, aqui no lado direito está o nome dos termos comuns, né? Macaco, macaco do velho mundo, e coisa parecida. Mas aqui, só que aqui, né, no meio está os termos científicos. Então, como vocês podem ver, o que a gente chama de macaco é, na verdade, os primatas mais derivados, mas não faz sentido evolutivamente e taxonomicamente atualmente usar esse termo, ok? Mas, né, se você for uma pessoa que está falando macaco primata, você sabe que basicamente está se referindo a isso aqui, ok? Então vamos lá. Todos esses que estão na foto são os primatas atuais. Então veja bem, não é que nós descendamos dos chimpanzés ou dos gorilas ou orangotangos. Quer dizer que existe um ancestral comum que também era um primata, mas era um primata diferente, que deu origem a chimpanzés e humanos, entre outros primatas que já foram extintos, como os nossos parentes neandertais, borealis, o erectus e assim por diante, ok? Então a gente está vendo aqui só uma árvore dos primatas viventes, ok? É uma árvore genealógica incompleta, só para ficar mais claro aqui. Então, nós não descendemos de orangotangos, de gorilas ou coisa assim. Então, é impossível uma linhagem, que aqui, como vocês veem, são linhagens diferentes. Então, é impossível uma linhagem dar origem a uma espécie já existente. Isso não existe, ok? Porque tem características aqui em cada linhagem diferentes, eles são adaptados a ambientes diferentes e assim por diante. O que existe na evolução, que talvez faça o que muitos querem dizer, é o que a gente chama de evolução convergente. É quando uma característica aparece em várias linhagens diferentes, mesmo que elas sejam muito pouco ligadas. Então, por exemplo, as asas. Você tem asas em morcegos, em aves, em insetos. Sabemos que tinha em répteis, os pterossauros, e assim vai. Então, isso é uma característica que surgiu várias vezes ao longo da evolução e não existe, sei lá, um ancestral de todos os animais com asas, só dos animais com asas. Isso não existe.
né? E dá para perceber que são animais bem diferentes, né? Então a evolução convergente é quando forças que norteiam a evolução, né? Ou seja, forças que não só vão causar essas mudanças nas características herdáveis, como vão selecioná-las. Pode ser seleção sexual, pode ser seleção natural pela adaptação e assim por diante, que vão fazer com que se encontre soluções semelhantes para os mesmos problemas ou para problemas diferentes, né? Às vezes, uma característica ela serve para coisas completamente diferentes, né? Isso é também possível. Então, no caso, sim, é possível, em tese, né, que os chimpanzés, orangotangos e assim por diante, os outros primatas, eles acabem tendo um descendente que seja tão inteligente quanto o nosso. Isso é extremamente improvável, né, porque é que a gente não sabe bem como foi a nossa evolução, né? Mas é improvável, que é muito provável que a gente acabe extinguindo todos eles, né, infelizmente. Ou porque também precisa de uma série de ações muito específicas para proteger, para que a inteligência se desenvolva tal do nível da nossa, né, como um longo período de estabilidade, bastante alimento cozinhado, que provavelmente foi muito importante para a nossa evolução, para poder sustentar esse cérebro enorme que nós temos, entre outras coisas. Mas em tese é possível sim, assim como em tese outras linhagens desenvolver seres inteligentes. Então, sei lá, se o humano fosse extinto amanhã, daqui 20 mil, daqui 1 milhão de anos, é possível a gente, né, os ETs chegarem aqui e encontrar outra vida inteligente? Em tese é. Okay, nada impede, assim como por exemplo, pode existir sem vida fora da Terra inteligente. E essa vida não necessariamente seria tão diferente de nós, na verdade. Provavelmente ela seria bípede, provavelmente ela seria carnívora, seria feita de carne e osso, etc. Não seriam seres de luz ou coisas assim. Ok. Bom, e por fim, podemos entrar num outro motivo porque essa fala de que se orangotangos podem se tornar humanos está errada, que é a ideia implícita de que seres humanos é o suprassumo da evolução. Alguns autores até podem dizer que seja, no sentido de que a nossa inteligência chegou a um ponto que fazemos algo incrível, que é olhar para o resto da natureza, que é olhar para o mundo e entender a evolução, pelo menos em partes, entender o mundo, começar a classificar e coisas assim. Mas do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico, isso não tem lá muito sentido. De fato, nossa inteligência é muito maior que a dos outros animais, de fato podemos fazer coisas incríveis, mas a vida é incrível por si só, a vida desenvolveu várias estratégias, somos uma espécie muito recente, então não sabemos se essa inteligência é tudo isso, talvez a gente vai desaparecer logo e outras espécies com outros atributos vão conseguir sobreviver muito mais que nós, então quem é o melhor no final da história, né? Não é, será que é quem ri por último? Então, não é correto isso pela ideia de que a evolução ela não tem um suprassumo, ela não tem um auge, ela não tem um limite, né? Ela não tem uma transcendência. A evolução, ela nada mais é que a modificação da vida, a adaptação da vida frente a forças naturais, frente a forças que são cegas, no sentido que elas não têm uma intenção, pelo menos não comprovadamente, cientificamente, e que pode ser desde coisas dentro da própria natureza, na própria vida regula, ela cria forças dentro da vida, né? Os seres vivos pressionam outros seres vivos, né? Pela competição, pelas relações ecológicas, assim também como questões, sei lá, mudanças climáticas, coisas cósmicas, cosmológicas, sei lá, como um meteoro caindo ou coisas assim, né? Então, esse tipo de... Então, não faz sentido ver o ser humano, né, ver uma gradinha e ver o ser humano no topo, ok? Não do ponto de vista biológico. Do ponto de vista biológico, toda a vida é igual, não existe mais ou menos evoluído. O que existe no máximo é o que é chamado de fitness, que é a aptidão, que é o potencial de sucesso reprodutivo. Então é claro que algumas características em alguns contextos vão te dar uma vantagem maior entre a sua espécie, né, e entre espécies concorrentes, né, espécies que estão no seu mesmo habitat. Então é natural, sim,
Então, claro, existem sim algumas características que se tornam mais apto, mas não dá pra gente saber se é o nosso cérebro, a nossa inteligência, é isso, e por quanto tempo isso vai ser o melhor, nós seremos os mais aptos, ok? Então talvez surja uma nova espécie, já existe em outro planeta uma nova espécie, talvez mais inteligente que nós, ou não, enfim, né? Aí é uma outra discussão. Mas então, resumidamente, o que acontece? Aquela foto é uma foto de 2013, mostra apenas um orangotango mexendo na água com uma vareta, parece pescando, mas ele não está. Mas sim, há coisas fantásticas, a gente já descobriu há muito tempo, de que orangotangos, bonobos, chimpanzés, macacos pregos, entre outros primatas, conseguem fazer ferramentas simples, usar pedras como martelo, como uma bigorna, algumas pedras bem grandes inclusive. Chimpanzés conseguem fazer lanças, e lanças realmente no sentido para atacar primatas menores. Se você tem outros animais que conseguem fazer ferramentas ainda mais complexas, no caso do gancho, no caso dos corvos, e então não é nada surpreendente. Orangotangos não podem se tornar humanos, porque a evolução ela não é retroativa. O que pode ocorrer é uma evolução convergente, então sim, descendentes de orangotangos ou de outros primatas desenvolver características, entre elas a inteligência, como a inteligência como a nossa, mas isso é muito, muito improvável. Mas ainda assim não será um humano, será um outro primata inteligente. E também está errado porque o ser humano não é o suprassumo, os animais não precisam evoluir para humanos ou coisa parecida. Possa ser que a nossa inteligência, por mais que pareça fantástica, ela não seja tudo isso, e que com o tempo nós vamos ser extintos e outras espécies com outras características vão se mostrar mais aptas. Ok? Então, se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Ok? Falou!